Eu acabei de finalizar a construção dessa casa aqui, que é uma casa construída para vender, e eu sigo um passo a passo, que é o mesmo que eu faço em todas as casas que eu construo para vender. Então nesse vídeo eu vou te mostrar na prática o passo a passo para construir uma casa para vender, utilizando o exemplo real dessa casa que eu acabei de finalizar. Bom, a ideia desse vídeo é ir te mostrando a casa e falando um pouquinho sobre ela, sobre todo o passo a passo que a gente seguiu. Mas antes é importante te passar alguns dados sobre essa casa. Então essa é uma casa de 320 metros quadrados, construída através do financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa. É uma casa em condomínio fechado, aqui no Alphaville de Porto Alegre, e é uma casa que hoje está à venda por R$2.400.000. Então a ideia agora é eu te explicar por que eu construí essa casa, por que ela é dessa forma, por que ela é desse condomínio, qual foi a estratégia para captar os recursos, tudo o que vocês precisam saber para construir uma casa como essa. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de te inscrever e ativar as notificações, porque isso me ajuda demais. Bom, o primeiro passo para construir qualquer casa que a gente faz para vender é fazer um estudo de demanda. O que é o estudo de demanda? O estudo de demanda consiste em a gente entender qual o tipo de casa que mais vende na nossa região. O que vocês têm que entender é que a gente jamais constrói uma casa e depois tenta vender. A gente entende o que vende e depois constrói. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa entender qual é a casa que vai ter uma maior liquidez na nossa cidade. Entender qual o padrão dessa casa, qual a localização, qual o tipo de projeto. Então, exemplificando nessa casa aqui, a gente viu que esse condomínio aqui de Porto Alegre é um dos condomínios que mais tem liquidez. Tem muitas casas à venda e a maioria dessas casas são vendidas muito rapidamente. Então, foi a partir disso que a gente escolheu essa localização. Mas o estudo de demanda, ele não termina ali. A gente não precisa entender só qual a localização, a gente precisa entender qual o projeto. Então todas as escolhas que a gente fez nesse projeto foi de acordo com o estudo que a gente fez junto com os corretores de imóveis dessa região. Então a gente percebeu que nessa casa, o que ela precisaria ter? Ela precisaria ter ambientes integrados, então notem que é tudo bem integrado. Ó. Aqui a gente tem uma sala de estar, conectado com uma sala de jantar, conectado com a cozinha, conectado com a área gourmet. A gente viu que teria que ser uma casa com uma metragem quadrada em torno de 300 a 350 metros quadrados. Aqui é uma casa de 320, então bem dentro dessas metragens. E a gente viu que era uma casa que precisaria ter no mínimo 4 suítes, sendo 3 suítes em cima, que é o que a gente tem, ó, uma suíte master e mais 2 suítes, e uma suíte térrea, que a gente também tem aqui. Então, basicamente, foi essas as informações que a gente colheu com os corretores de imóveis. Tem outras coisas que a gente sabe que vendem muito a casa que também auxiliaram, como por exemplo, deixar um bom espaço para quintal livre. Olha só esse quintal que legal, a área de lazer que a pessoa pode fazer. Ficou muito bacana. Mas com certeza um outro ponto que é muito importante, a gente colheu essa informação, é que aqui a gente precisava construir uma casa que fosse vendida com um valor de venda entre 2 milhões e 2 milhões e 800. Se passasse muito desse valor, já não seria o público-alvo desse condomínio. Se ficasse um valor muito abaixo, também não. E essa é uma casa que está sendo vendida a 2.400, então está tudo bem de acordo com a demanda. Então, depois de a gente fazer esse estudo de demanda e entender qual o tipo de casa que vende, a gente parte para fazer um estudo de viabilidade, ou seja, colocar no papel todos os custos que a gente ia ter com a casa para ver se o negócio vale a pena ou não. Então a gente coloca os gastos pré-obra, ou seja, gastos com o terreno, projetos, ITBI, taxas de financiamento, taxas do banco, taxas de prefeitura, todo o custo que a gente teria com a construção de uma casa como essa casa ficou com um valor em torno de R$1.100.000 de construção, ou seja, material mais mão de obra, e a gente teria que colocar o valor de mercado dessa casa, o valor de venda, para avaliar se o lucro dessa casa seria bom para a gente. E a gente viu que sim, que a gente teria uma rentabilidade superior a 100% do capital investido. E aí, fazendo o estudo de viabilidade, a gente precisa ver qual estratégia a gente vai utilizar para captar os recursos. E a gente viu que a melhor estratégia para construir essa casa, e é a melhor estratégia para construir qualquer casa para vender, é através do financiamento de construção da Caixa. Mas aqui a gente pegou um financiamento de R$1.300.000 e eu não teria renda para pegar esse financiamento de R$1.300.000. Então o que eu fiz? Eu chamei mais 2 investidores, 2 parceiros meus que eu sei que tem uma renda alta, e a gente fez uma composição de renda nós 3. Então juntos a gente conseguiu aprovar esse financiamento de R$1.300.000 e teve que só aportar em todo o investimento cerca de R$400.000 de recurso próprio. E o lucro estimado com a venda dessa casa está em torno de R$500.000. Ou seja, volta os R$400.000 que a gente investiu e sobra mais R$500.000.
ou seja, um ROI, uma rentabilidade superior a 100%. Então, depois de fazer esse estudo de viabilidade, captar os recursos, a gente realmente parte para a escolha do terreno. E aqui, pessoal, por mais que a gente soubesse que a gente queria comprar dentro desse condomínio, existem vários terrenos dentro desse condomínio. Então, a gente precisa levar uma série de fatores em consideração na hora de escolher o terreno. Aqui, o que a gente levou? A gente levou que ele está dentro do condomínio Alphaville, na parte mais bem localizada do condomínio. Então, aqui dentro tem acesso ao clube, é bem pertinho do clube, então é uma ótima localização dentro do condomínio. Além disso, olha só esse terreno, ele tem áreas de preservação no fundo. Então, tem essa área de mata natural, o que faz com que ele não tenha vizinho nos fundos e que fique uma zona aí de uma qualidade de vida muito boa. Além disso, era um terreno mais planinho, a gente até teve que fazer uma regularização nele, mas não era nada muito acentuado, então a gente não teve custos muito elevados com a parte da movimentação de terras. E além de tudo, algo que foi muito diferencial na escolha desse terreno foi justamente uma árvore que tinha na frente dele, porque a gente sabia que ia ficar muito bonito na composição da fachada. Então essa árvore ela já existia nesse terreno, não foi nós que compramos ela. E olha só como ela fica bonita na fachada, ela realmente dá uma aparência muito legal para essa fachada. Então por isso a gente acabou escolhendo esse terreno. Depois de escolher os terrenos, a gente parte para os projetos. Os projetos muito seguindo o estudo de demanda que a gente fez. Uma dica boa para vocês é, finalizou o projeto, manda para vários corretores de imóveis da região de vocês, que depois vão vender a casa, e perguntem para eles, esse projeto tá bom? Tá ruim? O que eu posso mudar? O que tem nessa casa que faria com que ela não fosse vendida? O que falta nessa casa? Até fazendo isso, pessoal, a gente fez algumas alterações no projeto, porque até então essa casa era exatamente como ela é, mas essa área gourmet aqui que a gente tem externa, essa área gourmet externa, ela ia até o fundo, era uma área gourmet muito grande. Aí uma corretora nos deu uma dica que ficou muito legal. Ela falou assim, Rafael, diminui essa área gourmet e coloca, além da suíte térrea, um escritório. E foi o que a gente fez. Olha só, aqui a gente tem também um home office, que na verdade serve quase como um cômodo coringa, porque aqui pode ser uma brinquedoteca, pode ser o que a pessoa bem entender. Então é muito importante essa parte da elaboração dos projetos. Não adianta de nada ter uma boa localização, ser um condomínio legal, um valor de venda adequado e um projeto que não esteja de acordo com a demanda. Então, depois de elaborar os projetos, a gente aprova ele na Caixa, aprova na Prefeitura, faz todos os trâmites burocráticos e, de fato, inicia a nossa obra. Eu tenho uma construtora, então eu mesmo que executo essas obras, mas no caso de vocês, o que eu sugiro é que vocês terceirizem essa execução com uma construtora. Ah, Rafael, mas vai ficar muito caro, vai tirar o meu lucro. Não vai. A tendência é que mesmo com uma construtora, essa casa ainda fique com um valor de venda muito adequado, tá? Mas isso vocês vão ver lá no estudo de viabilidade. Então, peguem um orçamento com a construtora e coloquem no estudo de viabilidade. Mas não tentem executar a obra sozinhos. Às vezes isso vai ser aquele barato que sai caro. Vocês não têm experiência com obras, não faz sentido vocês executarem a obra fazendo tudo sozinho, tá? Então, a parte que as pessoas mais têm medo, que é a execução da obra, é a parte onde vocês devem terceirizar. Finalizando então a obra, essa casa aqui demorou 12 meses para ser executada. É uma casa bem legal, inclusive tem uma websérie aqui no canal onde eu mostro tudo sobre essa casa, vocês podem estar assistindo depois. A gente já coloca essa casa à venda. E aqui na parte da venda, a gente gosta de usar a estratégia de colocar a casa à venda com o máximo número de corretores de imóveis possíveis. E além disso, ter um papel ativo na venda da casa, ou seja, a gente traz todos os corretores, mostra a casa para eles, mostra os prós da casa, os contras, como contornar algumas objeções de venda dessa casa, porque isso também acelera muito a venda. Então um exemplo para vocês é aqui que a gente não tem piscina. A gente fez a escolha de não fazer a piscina por uma questão de custo, de investimento. Só que a gente sabe que talvez a pessoa que vai comprar essa casa goste muito da casa, mas fale, putz, eu queria aquela casa, mas não tem piscina. O que a gente faz? A gente já fala com os corretores de imóveis e já fala para eles, olha só, a gente tem um projeto da piscina dessa casa, tá? A gente é construtora, se o cliente quiser colocar aqui uma piscina, a gente executa para ele. Obviamente que a gente vai fazer um reajuste no preço de venda dessa casa, mas a gente consegue estar executando essa piscina sem problema nenhum. Então, quando a gente conseguir vender essa casa, o que vai acontecer? Com o valor de venda, a gente vai quitar o nosso financiamento, inclusive o comprador pode, sem problema nenhum, pegar um novo financiamento também, aí ele vai pegar um novo financiamento que vai quitar o saldo devedor do nosso financiamento de construção.
Esse processo se chama interveniente quitante e é super de praxe do mercado imobiliário. Mas a gente vende a casa, quita o financiamento, que pode ser ou com um novo financiamento ou até com um valor à vista. A gente gera um boleto de quitação lá no aplicativo do banco e faz a quitação desse financiamento. A gente ainda vai ter que pagar a comissão da imobiliária, aqui em Porto Alegre é 6% sobre o valor de venda, e a gente tem que pagar também um imposto sobre o ganho de capital, que como a casa foi construída na pessoa física, a gente paga 15% sobre o ganho de capital, ou seja, 15% sobre o lucro. Depois de pagar isso, nos voltar às nossas despesas, aí a gente tem o nosso lucro líquido. E a grande estratégia aqui é pegar esse lucro, já comprar outro terreno, construir outras casas para vender e fazer essa bola de neve do mercado imobiliário girar, porque é isso que a longo prazo vai te deixar rico. Eu já faço isso há alguns anos e todo ano quando a gente finaliza uma casa, a gente já compra outro terreno e começa a construir outra casa. Isso tem um potencial de escala imenso. Então, se vocês querem aprender a construir casas para vender com metodologia, com o método que eu utilizo para construir as minhas casas para vender, eu vou deixar aqui na descrição o link do Método FI, que é o meu treinamento online, onde eu te ensino tudo sobre como construir casas financiadas para vender. Depois que finalizar o vídeo, clica lá, na página tem todas as informações, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que tu vai gostar demais. E por fim, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, ativar as notificações, se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeos novos. Obrigado pela atenção e até a próxima!